Olá, estamos de volta para o último bloco da entrevista com os pré-candidatos à presidência da OAB aqui no Ceará. Este bloco será constituído de perguntas feitas por estudantes de direito e autoridades. As perguntas foram previamente gravadas com alunos da Universidade Federal do Ceará e da FANOR, Faculdade do Nordeste. Lembramos que nenhuma pergunta foi dirigida. Então, cada pré-candidato responderá 2 perguntas, uma de estudante de direito e a outra de uma autoridade. Lembramos que cada pergunta terá no máximo 20 segundos e a resposta de cada pré-candidato é de 1 minuto. Então, começamos com o pré-candidato Edson Santana. O senhor é o primeiro a responder a pergunta. E vamos a uma pergunta de autoridades. Vamos fazer o sorteio. A primeira pergunta é de Francilene Gomes, defensora pública geral do Estado. A assistência jurídica integral e gratuita é dever do Estado e direito do cidadão. A Defensoria Pública, como a mais jovem das instituições jurídicas, tem recebido no Estado do Ceará total apoio da OAB. Qual o seu compromisso como candidato em fortalecer e valorizar a Defensoria Pública e o trabalho dos defensores públicos cearenses? Pré-candidato, lembramos que o senhor tem 1 minuto para responder. Eu gostaria de afirmar que o meu compromisso é com a advocacia, seja ela pública, seja ela privada. E vamos fazer uma OAB participativa, mas objetivamente vamos trazer a valorização para o defensor público. Conheço de perto o ofício porque fui estagiário na Defensoria Pública, lá onde tive a oportunidade de aprender muito. Mas o que é o defensor precisa hoje? Ele precisa de salário equiparado com os demais cargos. Não há por que fazer uma discriminação entre juiz, promotor e defensor público. A Constituição Federal garante que o advogado é indispensável à justiça. Portanto, é o compromisso que assumo com a Defensoria Pública de zelar pelo direito isonômico e, mais que isso, fazer com que a OAB não distinga advogado público do advogado privado. É por isso que no nosso movimento existem advogados que atuam na área pública e na área privada. Convido você, colega advogado, a conhecer mais as nossas propostas e construir uma nova OAB. Obrigado, pré-candidato. Bom, agora o candidato Erinaldo Dantas, o senhor é o segundo a responder a questão. Vamos conhecer agora quem será a autoridade que fará a pergunta para o senhor. Vamos ao sorteio. A pergunta é de Henrique Campos, vice-reitor da Universidade Federal do Ceará. Gostaria de perguntar aos candidatos como pretendem enfrentar a abertura de novos cursos de Direito, uma vez que já existem 17 cursos de Direito no estado do Ceará, e como pensam que a gestão da OAB pode contribuir para a melhoria do ensino na área de Direito. Lembrando que o senhor tem 1 minuto para responder a partir de agora a questão. Excelente pergunta. Vamos tentar responder em 2 momentos. O primeiro momento é que com a abertura para a criação de vários cursos de Direito, a seleção do advogado aconteceu no exame de ordem. O exame de ordem hoje é um exame nacional, é um exame feito por empresa terceirizada e foi iniciado aqui no Ceará. Nós entendemos que passam pelo gabinete do advogado os bens mais preciosos da sociedade. Passa a honra, passa o patrimônio, passa muitas vezes a saúde e a vida das pessoas. E é imprescindível que esse profissional esteja minimamente preparado. E hoje o exame de ordem, que ofere para valer, é uma garantia de que a sociedade vai ter um profissional apto a defender seus interesses. O segundo ponto, é necessário que haja uma interação maior da OAB com as faculdades. Eu entendo que devemos reduzir esse abismo entre o exame de ordem e as faculdades de Direito. É importante que as comissões da ordem tenham um papel mais presente nas faculdades para que a gente possa preparar os acadêmicos para a advocacia, não apenas para passarem no exame de ordem. Muito obrigada, candidato. Agora, pré-candidato Valdetário Monteiro. Vamos conhecer a última personalidade, Patrícia. E a pergunta? A pergunta é de Emanuel Pinheiro, presidente da Associação Cearense do Ministério Público. A PEC paralela da reforma do Judiciário propõe a extensão da prerrogativa de foro nas ações penais e nas ações de improbidade também para os ocupantes e ex-ocupantes de cargos públicos. O Ministério Público é contra a aprovação da proposta por entender que ela favorece a corrupção. Qual deve ser o posicionamento da OAB? Pré-candidato, lembramos que o senhor tem 1 minuto para responder. Eu creio que a OAB tem que se posicionar também favorável ao Ministério Público. Eu entendo que
No combate à corrupção, o juiz que está mais próximo do local onde ocorre o fato, onde ocorre a denúncia, ele pode ser muito mais combativo, sendo auxiliado pelo Ministério Público nesse combate à corrupção. No Brasil se fala muito em corrupção, se discute muito e se verbaliza demais. A nossa ideia para a OAB é criar o Centro de Apoio e Defesa do Advogado, permitindo que a Ordem dos Advogados do Brasil, acompanhando e apoiando os advogados em todo o Estado, crie uma grande rede de informação para gerar estatística, para criar um movimento de acompanhamento onde a Ordem possa ter voz. E assim nós vamos também auxiliar o combate à corrupção e apoiar o advogado no seu mistério, no seu exercício da advocacia. É importante que o advogado participe desse dia a dia da Ordem de uma forma mais efetiva, sendo apoiado pelo seu órgão de classe.